Boa tarde. Vamos dar início à nossa apresentação e introdução da sentença 40, essa sentença de comando de vida e consciência, que tem como tema o resumo de quê? De crenças limitantes da nossa árvore genealógica, vontade, valor, consciência e atitude. Bom, acompanhando esse desenvolvimento da nossa sentença 40, que traz o respeito à consciência, a essa crença limitante, né, que vem da hereditariedade, que vem dessa ancestralidade e dessa árvore genealógica. Então a gente vai trabalhar esse conceito de uma forma dentro do Ho Oponopono, mas vamos olhar isso com carinho, que é uma relação de ato de saber em consciência. Então a gente vai dar esse primeiro vídeo, né, de apresentação a essa introdução, porque ela vem também com uma parte filosófica para que a gente entenda e floresça esse crescimento de sabedoria. Então, acompanhando esse desenvolvimento da nossa sentença 40, passamos anteriormente ao tema 39, que veio colocar em prática a filosofia através da meditação. Hoje, essa sentença 40 tem como prática o Ho Oponopono. Então, nessa ação de hoje, né, teremos o trabalho prático, como já foi dito, do Ho Oponopono. E a metafísica quântica, como ela vem movimentar essa sentença de comando de dia, de consciência, né? Então a gente faz essa retrospectiva sapiente, né, no cultivo do conhecimento que se deu nesses temas anteriores, né, que falamos de livre-arbítrio, falamos de ética, de moral, de deontologia, né, de axiologia, de crítica da razão, verdade, até o próprio niilismo, né? Vontade, valor de potência, esse valor também de representação dessa vontade, né? E hoje a gente flui em consciência e atitude, né? Para quê? Para que a gente, entendendo melhor esse processo, a gente também entenda que essa atitude se transforma desse limite de consciência, desse limite dessas crenças que nos mantêm em padrões hereditários, podem ser também focados para o positivo. A gente só olha também o lado negativo dessa crença limitante. Mas existem crenças positivistas dentro da nossa hereditariedade. É isso que a gente precisa entender para também se depurar das crenças limitantes. Então, olhando esse conteúdo, olhando esse trabalho prático, eu vou fazer o quê? Vou movimentar esse meu padrão do que eu tenho como amor. Então, essa é a base constituída nessa sentença 40. Né? Então a gente pretende mostrar que há duas possibilidades em termos de concepção da consciência: vontade e valor, que se realça nessa capacidade que geramos as nossas forças hominais. Uma é aquela que provém da minha própria essência, e a outra é o que movimenta, é o que a gente consegue adquirir desse padrão de gerações e emanações da nossa ancestralidade.
Então eu estou falando nesse conceito, o que a gente adquire, né, no nosso convívio como padrão de energia, são emanações da nossa essência ou da nossa ancestralidade. Então, olhando isso, colocando numa forma mais consciente, eu começo a entender essa relação aos valores, né? A inclusão, e eu entendo aonde eu posso mexer. Então eu vou colocar hoje Nietzsche nesse debate para a condução da nossa consciência, do que buscamos de melhor conhecimento ou consciência nessa verdade, esse homem identificário, né, de uma ordem natural de seus ideais mais divinos e dinâmicos no amor, né? A vida é a própria consciência desse identificário do meu eu, do meu ser. Então, quando eu entendo essa consciência direta desse ato, eu começo a manifestar como grande fator transcendente a minha própria capacidade de essência. Então, o que hoje absorvemos e mantemos presos à nossa energia é aquilo que se revela em nossa atenção, né? Então, o que eu tenho como peso e lixos que são acumulados ou estão acumulados em crenças limitantes? Quais são os bloqueios emocionais e mentais que nos mantêm refém desse padrão, né? O que mantemos de negativo? O que está negativo e pode ser trabalhado com a nossa energia genealógica, né? Então, a colocação dessa questão faz parte do ser, em construir a si mesmo, em sua força e potência, né? Por outro lado, temos concepção de que os valores são entidades absolutas, né? Que pairando no céu inteligível, né? Nesse plano mundano, como objeto ou sujeito de representações, que avaliamos melhores ou piores a nossa condição ditada pela nossa realidade interna de consciência, que foi por muito tempo alienado à própria concepção dos valores da nossa família, da nossa ancestralidade, da nossa hereditariedade ou dessa árvore genealógica. Então, como grupo, o que eu tenho como sintonia, frequência ou vibração? O que ainda é uma condição kármica de eu estar preso a esta família, né? Por que eu reencarnei nesse seio materno e paterno? Com esses ou aqueles irmãos ou irmãs que fazem parte do meu conteúdo familiar. E agora indo mais profundo, por que eu me casei e tive meus filhos? O que é essa grande força hereditária que eu estou passando para eles? O que é essa minha realidade como consciência? O que eu estou fazendo para que isso seja e se torne melhor, ou que eu corte o ciclo, ou essa movimentação de crenças limitantes que eu estou passando para os meus filhos, que é uma referência hereditária a todo o conteúdo de consciência que eu tenho até hoje, até agora. Não se esqueçam que hoje é o seu melhor momento, é a sua grande verdade e a sua grande essência. Então, com isso, né, se quer dizer que os valores constituem um reino subsistente por si próprio, sendo ao mesmo tempo absolutos e imutáveis,
quando não encarado com uma visão e postura sutil. Quando eu chego a um denominador mental e emocional, quando eu movimento a minha espiritualidade nesse sentido de ser mais pleno, mais consciente, mais sutil. Essa sutileza está ligada diretamente e proporcionalmente à sua materialidade espiritual, né? Ou, melhor dizendo, à sua maturidade espiritual. Com desenvolvimento que se torna espiritualidade e transcendente. Quando eu entendo que essa transcendência me leva à evolução, mas evolução de que processo? De quê? Então a gente começa a entender toda essa postura pela qual se desenvolve o quê? Essa constituição de valores em potência, em Nietzsche, né? Bacana, né? Olhar a filosofia também nesse aspecto mais profundo do ser, né? Então, essa compreensão tem reflexos diretos na nossa concepção de Ed, que é a essência divina e Deus interior, né? A gente não consegue se distanciar de nós mesmos, né? Essa formação do homem, esse alargar da sua própria consciência de ser, né? Partindo então desse pressuposto, eu começo a entender e me referir aos meus juízos e valores absolutos. Então eu começo a me orientar, né? Não para novas criações de valores, mas para uma seleção, né? De uma realidade pré-existente. Então eu começo a analisar o que eu tenho de positivo. O que é esse meu positivismo que vem nessas crenças familiares que têm e podem ser usadas ao meu favor, né? Então, a gente começa a entender qual é o sentido dessa árvore e qual a semente que eu vou deixar para os meus filhos, né? Os meus pré-sucessores dessa crença, né? Que não absolutamente pode ser filho, mas pode ser um amigo, pode ser uma pessoa que goste e movimente esse conhecimento de acordo com a minha visão, com a minha experiência. Então, colocar essa experiência é achar, então, essa semente dessa árvore, que não necessariamente precise ser um parente, mas que seja um pressuposto a entender e colocar em prática, em forma de aquisição, esse conteúdo de crenças que nós mesmos carregamos na nossa essência. Então agora eu vou perguntar como colapsamos essa energia e esse padrão de energia que faz parte da minha própria concepção hominal nas crenças limitantes que se promovem nessa árvore genealógica. Bom, é tudo um processo e um caminho. Quando eu começo a entender e ter consciência, a minha atitude vai me direcionar para um melhor instrumento ou um caminho que eu possa administrar. Nesse momento, na sentença 40, o nosso foco vai ser o Ho'oponopono, né? Com a metafísica quântica, com a filosofia e com todo o processo terapêutico que a gente vai trabalhar em forma de atitude em consciência. Então, por outro lado, né? E aqui inserimos essa filosofia, essa perspectiva nietzschiana, né? Enquanto tema central de análise, os valores, né? Por quê? Porque quando eu entendo que o valor é o grande movimentador de consciência, né?
porque é um ponto de encontro, né, de quê? De realidades absolutas para mim, para minha avaliação, para essa ascendência humana, né? Então eu começo a entender que os valores não se encontram prontos. Isso é que é bacana, porque eu posso movimentá-los não como entidades absolutas, mas como produtos de avaliação. E, portanto, eu coloco uma ascendência humana demasiadamente humana. É um tema de um livro, Humano Demasiadamente Humano, de Nietzsche, né? Então, eu posso mudar a nós mesmos, eu posso mudar essa energia ou esse padrão dessa crença limitante pelo simples ato de entender o processo mental e emocional. Olha que coisa bacana, eu mudando a minha faixa de frequência, eu coloco o movimento do meu desejo, do meu querer. Então eu mudo o pensamento e, por conseguinte, eu mudo também os padrões que nos limitam a sermos, em essência, nós mesmos, né? Ninguém é obrigado a se manter preso a uma condição. Ninguém, por si só, como homem, vai se tornar um metal puro, né? Transformar-se ou transmutar-se, transcender-se para o metal mais nobre, se não começar a usar o princípio hermético, que o todo é mental e que toda transformação é feita por esse processo. Por isso que o nosso trabalho de sentença, aliado ao Ho Oponopono, traz a metafísica quântica, traz a filosofia e traz a terapia para dar um boom, para as pessoas entenderem que esses valores são criados pelo homem e tem por isso uma história que os remete. Os remete em quê? Nessa crença que temos. O como colocamos Ed, essa essência divina interior, em ação, ou como ela pode oscilar, né, nesse poder que se manifesta no seu devir. Então, essa perspectiva também tem reflexo direto sobre as concepções de livre-arbítrio, de ética, de moral, de deontologia, de axiologia, de crítica da razão, da verdade, do niilismo, da vontade, do valor de representação, do valor de potência, né? Que se torna uma consciência e atitude. Então, isso é um desenvolvimento que a gente está seguindo no nosso café filosófico, no nosso café literário, no nosso café terapêutico. Por quê? Porque colocando em prática, colocando essa realidade em ação, eu começo também a entender a minha essência divina, essa minha proposta de consciência. Então, nesse caso, o ponto de partida para a transformação do homem é a compreensão de que ele é um criador de valores, não devendo, em vista disso, cultuar valores em curso ou valores firmados pela família, pela igreja, pelo Estado, pelas instituições, pelos amigos, né? Então a gente começa a entender que a nossa realidade tem como fundamento reconstruir-se ou construir termos do eu sou. Em termos de construir-se o ser, colocar-se uma questão fundamental a partir da filosofia dos valores de Nietzsche sobre atitude e consciência. A gente está estudando, sim,
Está praticando? Sim, está entendendo também. Para vocês poderem chegar na segunda, terceira e quarta aula, que vai ser desenvolvida com uma maior concepção, com alargar de consciência ou ter essa expansão de consciência para colocar isso em prática. Então eu vou perguntar, como colocar em prática esse conhecimento adquirido? Sim, vamos ver nessa forma contemplativa, filosófica, terapêutica, nessa apresentação e introdução à nossa melhor vida, pela uma forma diária de manifestar o foco e o desejo. O que vocês vão ter como desejo e querem colocar em prática? Este é o intuito de colocar a filosofia em ação, de colocar a terapia em ação, de colocar essa espiritualidade e conceitos fundamentais da ciência, da metafísica, da quântica, né? São vários contextos e conteúdos que podem ser abordados ou divulgados dentro dessa ação, né? Para a vida de todos, né? Não é só para mim, eu estou falando que eu coloco em prática e é funcional, né? Então essa verdade é a minha mais direta proposta de entender como usarmos esse mecanismo racional ao nosso favor, esse saber, né? Essa sabedoria que nos faz alargar nosso conhecimento na atitude dessa conquista de uma sabedoria e consciência melhor, ou maior, ou mais elaborada, né? Com auxílio, sim, de ferramentas e instrumentos que estão ao nosso dispor. Pode ser ciência, pode ser espiritualidade, pode ser filosofia, meditação, terapia, quântica, magia, né? Esoterismo, teosofia, sociologia. Qualquer área humana funciona quando a gente alarga a nossa consciência e se expande, dá um boom, dá um salto, né? São esses os conteúdos direcionados por essa sentença que vamos colocar em prática, unindo sim magia, tantrismo, quântica, alquimia, capachal, dongon, oponopono, e vamos sim dinamizar o eu sou, esse ser em consciência e essência. Então essa realidade é a nossa proposta de filosofar em conceitos, conceitos práticos, conceitos, ideias que nos fomentem nessa própria forma de pensar melhor ou de colocar um pensamento em resposta direta de uma ação. Então é o reflexo desse ato de pensar melhor. É o ato em consciência como foco dinamizado, né? Bom, esse ato é um padrão, né? É um padrão de quê? De como entendemos a nós mesmos, ou como você entende de si mesmo como ser. E é essa energia, é essa revelação, é essa energia que revela como alcançar seus objetivos, alargar seus lastros que se prendem, né? Ou que te impedem de alcançar os seus verdadeiros objetivos. Então, por que não mudar e eliminar essas crenças limitantes? O que se torna difícil para atingir esse objetivo? Por que nosso conhecimento se torna limitante e estagnado? Né? São perguntas interessantes que a gente precisa entender para movimentar e colocar em prática.
A gente tem essa intenção a ser conhecida e desenvolvida nesse trabalho das sentenças. É a perspectiva de colocar o crescimento nesse estado de alargar a consciência, de colocar em prática todo o material de estudo e trabalhos do Espaço Ser. O Espaço Ser é o Instituto Espaço Ser, desenvolvido e praticado por vários terapeutas, né, que tem esse carinho de movimentar a expansão de consciência na forma objetiva nominal. Quando é um objeto, se torna para eu subjetivo quando é em mim, tá? Então, com essas sentenças e exercícios, a gente chega a esse denominador, tanto objetivo como subjetivo. Então, o objetivo a ser alcançado é a expansão de consciência, é um estado de alargamento de nossa própria força motriz em exercer plenitude sobre como e o que somos em essência, nessa forma mais profunda de energia, que se dá a essa materialidade na subjetividade das nossas manifestações, né? Então eu coloco o saber e a razão como ato prático para promover o ser em consciência, trazendo a luz de cada verdade como uma estrela que brilha nesse céu escuro, né? De nosso ato de vislumbrar essa essência nominal ou a nossa própria essência. Essa manifestação nominal é o ato de bem pensar, de bem agir, de bem falar, de bem criar, de bem acreditar, né? Do desejar. Então, essa prática é denominada, então, como as forças nominais. E essa capacidade dessa inteligência contemplativa de Ed, essa essência divina e Deus interior, é a parcela de amor, inerente como resposta dessa energia criativa, construtiva, né, que rege esse nosso padrão fenomênico no universo como amor. Porque é o amor que cria, é o amor que constrói, é o amor que promove, né, e fomenta as nossas forças nominais, nossos dons, poderes e potência, e as grandes leis universais, divinas, dinâmicas, construtivas e criativas. Acompanhando, então, o nosso desenvolvimento da nossa sentença 40, passamos pelo conteúdo prático da meditação ao conhecimento e vamos para a direção desse nosso tema, que é o trabalho prático do Ho'oponopono e a metafísica quântica. Então, eu vou alinhar as perguntas mais importantes no final dessa postagem. Então, somos nessa prática do bem. Espero que tenham gostado dessa apresentação rápida, né, que faz parte, então, desse contexto da sentença 40 e dessa limpeza hereditária que vem aí nessa árvore genealógica pelo Ho'oponopono.